faxina no Atlético Mineiro. Para completar, tem a crise do Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias, já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro Galo em crise. E essa crise foi aumentada depois da derrota por 1-0 para o Botafogo, jogo no Newton Santos, em que o Galo atuou por pelo menos 60 minutos com um jogador a mais. No desembarque do time em Belo Horizonte, pressão de uma torcida organizada exigindo respostas. Tudo porque o Atlético completou 7 jogos sem vitória, a última vitória em 21 de agosto contra o Godoy Cruz, lá se vai um mês. Nesse período, o Sampaoli estreou com 4 partidas, são 2 empates e 2 derrotas, empates contra Santos e Bolívar, derrotas para Botafogo e Cruzeiro. Galo que nesse momento ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação e faz jogo super decisivo contra o Bolívar no meio de semana, precisando da vitória para chegar às semifinais da Copa Sul-Americana. Só para completar em relação ao Atlético, outra má notícia do final de semana: a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, negou o pedido de esclarecimentos do Galo. O Atlético tentou uma manobra para ganhar mais tempo para pagar o Cuiabá. A CNRD não aceitou esse pedido de esclarecimento e exigiu que o Atlético faça com urgência a quitação de R$4.600.000 ao Cuiabá, além de R$228.000 em honorários advocatícios. Tem jogador que deve sair do Galo, mas com muito cuidado. O último argentino que reformulou fez M3 pontinhos. Só para vocês entenderem o contexto, hoje surgiu a notícia de que o Jorge Sampaoli vai comandar uma reformulação grande para a próxima temporada, e é natural até porque o Atlético vem numa sequência muito ruim, são 7 jogos sem vitória, né? Enfim, há necessidade de fato de mexida, mas essas mexidas só podem acontecer no ano que vem. Pergunta para o Menin como é que está a preparação do Galo para a Série B. O time só marcou 1 ponto no retorno, cara. Nem tinha essa informação de 1 ponto no retorno, mas a campanha de fato é muito ruim, ó. Classificação, retorno Brasileirão 2025. Vamos ver, ó, classificação do retorno. Atlético Mineiro tem 1 ponto. É bem verdade que foram 5 jogos, mas nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas, é a pior campanha do retorno. Santos com 2 pontos, o Sport já foi para 5, né? É verdade, boa. Então o Atlético tem de fato a pior campanha do retorno do Brasileiro. Eu conversei essa semana com o Rafael Menin, foi na quinta-feira, e ele estava contando que de fato o torcedor está bem chateado, irritado, mas que os caras não podem se fazer valer para tomar as decisões baseadas em um ou outro jogo, né? Os caras precisam ter um pensamento a médio e longo prazo. Galo 3 jogos seguidos que perde com o jogador a mais, expulso. Jogador adversário prejudica o time. É isso mesmo? Porque, por exemplo, contra o Bolívar empatou, né? Contra o Bolívar estava ganhando 2-0, com um jogador a mais, tomou um empate. No jogo anterior do Galo, só para pegar, e aí para quem está chegando agora, ontem o Atlético perdeu do Botafogo, tem um jogador a mais desde o primeiro tempo. Quer ver, ó? Atlético Mineiro hoje é o 14º colocado, tá?
O outro jogo tinha sido contra o Santos, é verdade. Nos últimos 3 jogos, o Atlético terminou com um jogador a mais. Teve expulso contra do Santos, teve expulso do Bolívar, teve expulso do Botafogo. E ainda assim, o Galo não foi capaz de vencer nenhum dos 3. 2 empates e 1 derrota. E são 7 jogos mesmo sem vitória, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. O Galo pode ir para a segunda e o Vitor, ex-goleiro, pode ir embora do Galo. Ô, Matheus, o Vitor é um cara da confiança da diretoria, é um cara com bons serviços prestados, é um cara que todo mundo gosta dele lá, tá? E eu acho que assim, ele não tem tanto poder, por exemplo, quanto o Paulo Brax. Então, se fosse para mexer, eu acho que haveria mais a necessidade de mexer com o Paulo Brax do que propriamente com o Vitor. Mas num momento de crise como esse, 7 jogos sem vencer, pode acabar sobrando para qualquer um. E o Vitor, como todos os outros, é funcionário. Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado, não. O Atlético tem muito mais time do que a maioria das equipes que brigam contra o rebaixamento. Mas chama atenção o fato de o time ter 1 ponto no retorno, tá 7 jogos sem vencer. E mesmo nos últimos 3 jogos contra times com 1 a menos, não conseguiu sair com 3 pontos. Renier saiu bravo com o Sampaoli ontem, provavelmente vai sair, escreve o Admilson Rodrigues. E eu tinha gostado do Renier, cara. Ontem, por exemplo, ele faz uma tabela com o Hulk, que a bola bate na trave. É um cara que me surpreendeu positivamente. O Galo está à beira da falência pela entrevista do Menin. A mudança na SAF mostra que sim. É um direito seu interpretar. Eu vi um pouco diferente. Eu acho que o Atlético passa por enormes dificuldades financeiras e já percebeu que não terá capacidade de manter o nível atual do time com as receitas. Então, ou o Atlético consegue uma injeção de dinheiro, ou a conta do Atlético não vai fechar, tá bom? Dudu, Biel e Júnior Santos escanteados, saídas certas. Ô, Leandro, vamos lá. E eu estava até fazendo esse levantamento. É assim, o Atlético não vai falar de ninguém de saída agora, né? Ou ninguém que vai passar por esse processo de reformulação. Mas nos 4 jogos do Jorge Sampaoli, o Bernard, por exemplo, só jogou uma vez. 14 minutos contra o Botafogo. O Dudu só jogou uma vez. 2 minutos contra o Santos. O Júnior Santos só jogou uma vez. 3 minutos contra o Santos. Já o Biel, eu acabei nem vendo, vamos dar uma olhada aqui. Até esqueci do Biel. Biel Teixeira, 24 anos de idade. Jogou também só uma vez nessa era Jorge Sampaoli, os mesmos 14 minutos do Bernard, tá? Biel só jogou 14 minutos contra o Botafogo. São 4 caras que, num primeiro momento, a menos que mudem radicalmente o seu status nesses... Né? Porque assim, por que não dá para cravar? Porque a gente está no mês de setembro. Tem mais 12, 13, quantas rodadas falta? A gente está na 24ª, tem mais 14 rodadas de brasileiro. Então, há tempo hábil para que todo mundo mude a sua história. Mas hoje, quando a gente fala em reformulação no Galo, dá para imaginar que esses caras são os caras mais ameaçados, né? Até porque tem salários altos e não tem conseguido render. Ô, Rony, esse momento complicado do Atlético, né? O que você pode falar para o torcedor? Mais um jogo com 1 a mais, o Galo não consegue fazer gol. Bom, momento difícil. Eu acredito que não tenho que falar muito, tem que trabalhar. Temos que corrigir e se cobrar entre nós, porque já são 3 erros consecutivos que a gente acaba pagando um preço muito alto, né? E até mesmo um jogo controlado que estava, né? E a gente acabou mais uma vez pagando muito caro, né? Com 1 a mais o time não conseguiu jogar e é uma coisa que não pode acontecer no nossa equipe, porque a gente tem uma equipe muito boa e uma equipe que realmente tem que se cobrar, porque isso não pode acontecer, né? E a gente fica triste pela situação, né? Mas o momento agora nem de lamentar, é de trabalhar e se cobrar ao máximo para que isso não possa mais acontecer. Tem decisão quarta-feira, dentro de casa, e a torcida, claro, assim como os jogadores, está insatisfeita. O que você pode passar para o torcedor de diferente? O que você imagina que o Atlético pode fazer de diferente? O Atlético precisa da vitória para poder classificar. Bom, eu acho que, como eu falei, cara, a gente tem que dar uma resposta muito positiva para o nosso torcedor na quarta, né? E a gente tem que trabalhar e dar resposta dentro de campo. Não tem o que fazer. E é pensar que na quarta-feira a gente possa fazer tudo diferente. E o mais importante, cara, eu acredito que a gente tem que classificar. É obrigação nossa mesmo, tem que classificar por estar jogando dentro de casa.
por a gente ter um elenco bom e ter uma equipe que realmente tem que pensar em vencer e tem que seguir com a cabeça erguida, porque a gente tem que dar uma resposta no nosso torcedor dentro de campo. Ô, Rony, e a gente sabe que é um assunto delicado, mas o Z4 já começa a ameaçar o Atlético ali. Como você vê, a equipe está equilibrada, tem alguma coisa interna assim que vocês podem ver para não se preocupar tanto com isso e virar essa chave logo? Cara, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Você acha que por estar, né, 2 pontos fora da zona de rebaixamento e pensar que tá tudo certo, você não pode pensar dessa forma. Tem que pensar sim que a gente tem que somar no brasileiro, né? A gente está devendo no brasileiro e eu acredito que todo mundo tem que se cobrar, né? Todo mundo tem que estar a par da situação, que a gente sabe que brasileiro você não pode dar mole. Eu acredito que a situação que o Galo viveu ano passado, ele tem que tirar de exemplo, e a gente não pode entrar nessa situação, nessa zona de conforto, e a gente tem que dar uma resposta o mais rápido possível e que comece já na quarta. É isso aí, torcedor do fanático do Galo. Tá difícil aí a situação do nosso Galão da Massa, né? A equipe aí 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, aí no retorno 1 ponto apenas conquistado, e o Galo beira ali a zona de rebaixamento, já começa a figurar ali na parte de baixo, e isso deixa o torcedor atleticano muito preocupado, porque na temporada passada a gente se salvou do rebaixamento na última rodada, e dessa vez a gente está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Vitória, que é o primeiro dentro da zona, tem 22 pontos e o Galo tem 25. Lembrando que o Vitória no momento tem 2 jogos a mais do que o Galo. Será que a diretoria está se precavendo aí por conta desses 2 jogos? Está meio tranquila? E a pressão começa aí por parte do torcedor. O torcedor já fazer cobranças de mudanças no Galo, que deve ocorrer diretamente aí para a temporada que vem. E, obviamente, se a equipe manter na primeira divisão, a reformulação terá que ser muito grande. E se cair, infelizmente, vai ser maior ainda a reformulação e a cobrança muito mais pesada. Mas esperamos que a diretoria tenha consciência no que está fazendo e responsabilidade para tirar o Galo dessa situação. Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Não esquece aí de apoiar o canal deixando o like, se inscrevendo caso ainda não for inscrito, dando um hype aí se tiver essa opção para você no seu YouTube. Forte abraço e até o próximo vídeo.